O projeto de lei é exatamente o que eu estou colocando aqui, né? A ruptura do paradigma das relações de trabalho para as universidades federais, agora consumado. Uma pincelada, então, a respeito do que trata o projeto de lei. Ele não reestrutura a nossa carreira e ele não cria uma nova carreira. Aí já tem uma sutileza. Ele estrutura a carreira dos docentes do ensino superior da federal. Esse estrutura quer dizer que ele não se obriga no processo de transição, de reposicionamento de uma carreira nova, mas também ele não se relaciona com o estatuto jurídico anterior. Ele acaba com o estatuto jurídico anterior, porque ele não está reestruturando. Então, na verdade, é uma nova carreira e exigiria regras de transição que garantissem todos os direitos escritos aqui, e depois nós vamos ver que são poucos os direitos que são transcritos para cá. As duas gratificações que foram criadas, só para não passar batido, são uma gratificação de preceptoria para o pessoal que trabalha na área hospitalar e uma gratificação de coordenação de curso, que tem valor fixo, inclusive. É uma nova carreira que terá só 2 cargos. Um cargo de professor do 3º grau, que ele chama professor do Magistério Federal, e um outro cargo que é de professor titular, que continua um cargo separado. Todos os cargos atuais ficam transpostos, quer dizer, o número de vagas que existem hoje, no geral, é transposto para a nova denominação de professor do Magistério Federal, e os que existem hoje de titular são transpostos para o cargo de titular. Aqui é uma discriminação esquisita. Quer dizer, as classes que existem hoje, auxiliar, assistente e adjunto, eles mantêm como classe, tiram o nome, mas fica só simbólico como classe. Eles chamam de D1, D2 e D3, com 4 níveis cada um. É só simbólico por quê? Porque funciona como não fossem níveis corridos. Eles mantêm essa denominação simplesmente para poder botar ao lado do que existe hoje e dizer, não, quem era assistente é D2, quem era adjunto é D3, e não criar expectativas de um outro reposicionamento. Acima do associado se criaria uma classe de sênior com 4 níveis. O último nível de sênior salarialmente seria igual ao titular, portanto desfazendo na prática a necessidade salarial de manter o titular, porque o último nível do sênior. Bueno, com isso o que faz? Aposentados, todos esses, hoje os 55% da massa hoje de professores são os aposentados, estão fora dessa perspectiva. E os primeiros a poderem chegar nesse sênior só chegariam daqui a 4, 6 anos, né, que são os primeiros adjuntos que subiram. Então estaria se criando um discurso de que agora a carreira docente do 3º grau tem um teto salarial digno, mas ninguém pode tão cedo chegar lá nesse teto salarial. Lembra toda aquela discussão da dedicação exclusiva? Eu não vou retornar aqui. Mas eles criam um capítulo sobre regime de trabalho, e aí lá no último tópico sobre dedicação exclusiva, que é o tópico 10, eles fazem parecido com aquele projeto anterior de dedicação exclusiva. Eles falam um monte de coisa que são secundárias, e lá no fim botam retribuição por projetos institucionais, né? E aí abre o leque, tanto é que eles remetem com o artigo 22 lá adiante, que diz lá como é que pode... Eles criam, na verdade, criam aqui, na dedicação exclusiva, a possibilidade, por uma determinada fatia de docentes, de terem remuneração imediata, relativamente elevada, com tempo definido, mas relativamente elevada, mas de forma que não se incorpora no seu patrimônio. Essa remuneração imediata seria, eventualmente, conseguir vender um projeto. Então, este ano, enquanto vale aquele projeto, eu posso ganhar até o teto do serviço público. Mas só este ano. Isso não vai para a aposentadoria, isso não vai para o ano que vem. E, por outro lado, eles criam uma sistemática de evolução na carreira real e concreta, que é de progressão a cada 18 meses, e o central dessa progressão é a avaliação de desempenho. Por quê? Porque todo docente, uma vez que passe a avaliar essa carreira, ele entra lá no primeiro nível da carreira. Não tem mais aquele negócio que eu tenho título de doutor, então eu já sou adjunto, eu tenho título de mestre, então eu já sou assistente. E aí,
Mas aí é o seguinte, ó, essa progressão na carreira, vamos dizer assim, na árvore da carreira, tem uma compensação salarial bem miudinha. Por quê? Porque o VB, o vencimento básico, aquele que vai mesmo para o nosso patrimônio, é uma parcela menor ainda do que é hoje. Na minha opinião, todo esse projeto de lei aqui, ele tem um ponto principal do ponto de vista do interesse desses reformadores da gestão do Estado, que é o capítulo 8º, avaliação de desempenho. É um capítulo de um artigo só, é o artigo 28. E na verdade o que ele diz? Os titulares desses cargos aqui de professor, eles vão ser submetidos periodicamente à avaliação de desempenho conforme disposto na legislação em vigor aplicável aos servidores públicos federais, que é exatamente aqueles artigos do 140 ao 158 que emplacaram, sem falar com ninguém, lá na última negociação salarial, e que cria uma sistemática, um conceito de relação com o servidor público, que é parcela importante da remuneração, ela está relacionada com a tua capacidade de cumprimento, uma pontuação que tu vais obter, demonstrando que tu cumpriste metas que foram fixadas para a tua instituição, para o teu órgão, para o teu departamento, fixados de fora para dentro. O anunciado pacote da autonomia, ou os decretos da autonomia, eles falam menos pelos decretos e falam mais pela medida provisória, que ninguém falou, né, que saiu junto com os decretos. Em síntese, a medida provisória foi assinada pelo Lula no mesmo dia lá junto com os reitores, tirando fotografia, etc, etc. Em primeiro lugar, não tem motivo nenhum para ser medida provisória. Medida provisória é para assuntos de urgência. E ela trata de temas que vinham sendo discutidos há 10 anos. Ela tem 2 artigos iniciais que são uma espécie assim de cereja do bolo, que dizem que nas licitações públicas, as empresas nacionais e as que preservam o ambiente, as que investem em desenvolvimento de tecnologia, têm prioridade sobre as outras. Mas o que ele faz mesmo, é a partir do artigo 3º, é responder a todas as denúncias e falcatruas que têm acontecido nas fundações de apoio, recriando um fio de legalidade para a relação das universidades públicas com as fundações de apoio. Numa tonalidade bastante mais grave, porque ele traz pelo menos 3 elementos a mais, ou tenta legitimar 3 elementos a mais. O primeiro é a questão da relação de pessoal, é que o pessoal e os serviços e a estrutura das universidades públicas podem ser postos a serviço dos projetos das fundações de apoio enquanto durarem os projetos. O outro tópico bem grave que se coloca diz respeito com as fontes financiadoras, FINEP, CNPq, etc., forçavam a barra, muitas vezes, informalmente, para poder fazer a sua relação com a universidade ou com os professores através da fundação de apoio. Essa é a medida provisória que já está em vigor. Os 3 decretos, o que dizem? O decreto 72/32, aparentemente, faz uma coisa que os reitores queriam há algum tempo. Assim como o banco de professor equivalente daria uma certa agilidade para os reitores poderem ocupar vagas de docentes, aqui se cria uma ideia de que a autorização para cada universidade poder desencadear concurso público para suprir vaga de técnico administrativo é dada pela instituição e não vaga a vaga. O que seria uma sinalização interessante. Só que tem um pequeno detalhe. Isso só para... Primeiro que ele estipula limites bem definidos, né? Cristaliza os quadros. E só para as classes C, D e E dos servidores técnico-administrativos que atuam nas universidades. Não para os servidores dos grupos A e B, que são aqueles mais operacionais. Então, este decreto aqui, que dá um pouco mais de agilidade para os reitores contratar o pessoal de cima, os técnicos mais de cima, induz claramente aqui as universidades toquem ficha na terceirização em relação aos serviços básicos da universidade.
O outro decreto é o 7233. A autonomia é das universidades, conquistada historicamente, conquistada na Constituição de 88. Agora, reúne com o presidente da República para dar autonomia para a universidade, por quê? Porque vai poder usar, sob N condições, vai poder usar o saldo do exercício de um ano no ano seguinte. O último decreto é o decreto 7234, é o decreto da assistência estudantil. Cria um programa, o PNAES, de assistência estudantil. E aí, de novo, a grande questão, a pedra de toque da autonomia universitária é: tem financiamento público ou não tem? Porque desde os governos militares queriam dar autonomia para a universidade. Mas significa autonomia para a universidade e se privatizar, e catar dinheiro por aí afora para se manter. Aqui se cria um programa, sinalizações gerais de um programa, de moradia, alimentação, transporte, etc. Não coloca recursos. Bom, diz, enfim, que tem que caber no orçamento. Eu encerro dizendo o seguinte: a análise que o setor das federais fez, desde o CONAD até a nossa reunião do setor, tem outra agora na semana que vem, é de que, sim, nós temos já razões para discutir a carreira docente, porque a nossa carreira docente está com 1000 problemas, ela foi desmontada, ela foi descaracterizada, não responde mais à realidade, até porque a maior parte dos docentes já entram hoje com título de doutorado, e nós desencadeamos por a iniciativa do movimento a construção agora, para esse semestre, de uma proposta de carreira. E aí, no meio desse processo, aparece um PL, que é um PL de novamente retirada de direitos. Nós vamos ter que ter a habilidade política nesse momento, desse ano complicado, de responder na política a essa ameaça que está colocada aqui, sem misturar, no quanto for possível, com a construção do nosso projeto de carreira. Ou que a construção do nosso projeto de carreira seja um processo de mobilização e conscientização para produzir o que nós queremos, e esse movimento seja um movimento que ampare a disputa política, para não deixar passar algo que é 3 passos para trás em vez de ser um passo para frente. É isso.